でっけえもんがあるぞ。行くぞチョッパー。このエッグヘッドのような900年前に実在してたと言ったら信じられるか。はは、見てみろチョッパー。これお前ホロホロじゃねえぞ。すげえ巨大なのだ。かっこいい。動くとしたら未来の技術古すぎやせんか。昔は動いてたのか。乗りてー。行くぞチョッパー。robô ancestral gigante de 900 anos atrás apareceu trazendo mais um mistério e também revelando que na época do século perdido a tecnologia era extremamente avançada. Além disso, os 6 Vegapunks foram apresentados: Shaka, Lilith, Edson, Pitágoras, Atlas e York. Contudo, qual deles tem a maior autoridade de comando? Se você quer saber tudo o que rolou no episódio 1095 de One Piece e muito mais, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E saiu o episódio 1095 de One Piece e nele tivemos a apresentação de todos os 6 Vegapunks. Rolou uma batalha bastante legal entre os Mugiwaras contra o Serafim, e por falar no Serafim, parece que deu a entender de que ele realmente é um clone de Jinbei. Então, bora resenhar um pouco mais sobre isso? Mas antes, deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal para nos ajudar a bater a meta de 20 mil inscritos. Contamos com o apoio de vocês. Dito isso, chega de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1095 de One Piece é O Cérebro de um Gênio, os 6 Vegapunks. O episódio começa de onde o último parou, a partir do momento em que os Mugiwaras estavam enfrentando o Serafim, parecido com o Jinbei que tinha aparecido diante deles. Vemos o Serafim atirando um raio laser neles, mas não acerta nenhum, apenas a explosão que os empurra do lugar por causa de sua força. Logo nessa cena do começo eu já achei algo inusitado. Reparem que Nico Robin ficou com o rego de fora, provavelmente por causa de sua roupa que está um pouco apertada, eu acho. Voltando para o episódio, pelo fato de Lilith ter levado os Mugiwaras até aquele lugar e em seguida Edson ter guiado eles, o Sop então começa a gritar dizendo que isso deve ser uma armadilha. Afinal de contas, o pessoal do governo jamais receberiam eles de braços abertos. Todos ficam em alerta e Nami parte para cima do Serafim usando seu clima tático. Porém, ela não consegue atacá-lo porque ele parece ser apenas uma criança. Descobrimos então que esse Serafim também comeu uma Akuma no Mi e os seus poderes parecem ser da fruta Sui Sui no Mi, que é a mesma de Senhor Pink que apareceu lá em Dressrosa. Mas isso quer dizer que Senhor Pink morreu para que esse Serafim obtivesse os poderes de sua Akuma no Mi? Então galera, a resposta é simples, só basta se lembrar de Momonosuke, afinal de contas ele comeu uma cópia da Akuma no Mi de Kaido, e quem criou essa cópia dessa Akuma no Mi foi o próprio Dr. Vegapunk. E nesse momento os Mugiwaras estão em Egghead, a Ilha do Futuro, que fica localizado o laboratório do Dr. Vegapunk. Então provavelmente essa fruta que o Serafim comeu deve ser uma cópia da Sui Sui no Mi. Zeus pergunta a Nami se ela precisa de ajuda, mas ela diz que não. Enquanto isso, o Serafim vai na direção dela usando os poderes de sua Akuma no Mi e em seguida retira o bastão da mão de Nami e a segura pelo pescoço. Um ponto interessante aqui é que mais uma vez estamos vendo Zeus interagindo novamente, e isso faz com que a gente se lembre de que Big Mom ainda pode estar viva. Sanji vê Nami sendo atacada e fica furioso, e então ele parte para cima do Serafim sem se preocupar se ele é Jinbei ou uma criança. Afinal de contas, quem bate na senhorita Nami merece pena de morte. Então ele acerta um chute no Serafim, fazendo ele soltar Nami e o jogando para bem longe. Não satisfeita com isso, Robin usa o Giganto Flare para atacar o Serafim também. Uma ressalva aqui é que essa habilidade é uma das que ela usou contra Black Maria, mas esse não é o seu ataque mais poderoso. Vemos então o Serafim criando um escudo de água em volta para evitar que os ataques de Robin o atinjam. Essa cena aqui acabou ficando um pouco diferente, porque no mangá
o Serafim apenas mergulha no chão usando os poderes de sua Akuma no Mi para desviar do ataque de Nico Robin. Já no anime, podemos ver ele criando um escudo de água no qual ele defende os golpes de Robin por algum tempo para depois usar os seus poderes de sua Akuma no Mi para mergulhar no chão e desviar do ataque dela. O Serafim agora parte para cima de Robin para atacá-la. Porém, o Sop consegue usar o Midori Bush para impedi-lo. Contudo, ele mergulha no chão novamente e dessa vez vai atacar o Sop. Então ele o agarra pelo pescoço. Frank, vendo aquilo, resolve usar o seu raio laser para atacar o Serafim para que ele solte o Sop. Contudo, antes dele desferir o seu ataque, o Vegapunk Edson avisa para o Serafim desviar, o chamando pelo nome. E assim descobrimos que ele se chama S-Shark. Vemos o Vegapunk Edson sendo apresentado definitivamente, e o seu nome está ligado à palavra raciocínio, assim como os outros Vegapunks que apareceram e que têm seus nomes ligados a palavras diferentes. Podemos notar que Edson fica espantado ao ver Frank usando o raio laser e pergunta como os Mugiwaras são fortes desse jeito. Esse Shark aparece no local da batalha novamente e Sanji percebe que ele não tem nenhum arranhão e Nami começa a gritar por Vegapunk. Vemos Lilith chegando na mesma sala de Edson e por lá temos a confirmação que esse Shark realmente é apenas uma criança. Além disso, foi muito caro construir os Serafins, por isso eles não podem ser submetidos a testes de ataques de raio laser. Ou seja, essa luta entre os Mugiwaras e o Serafim é apenas um teste. Contudo, ainda assim Lilith fica furiosa e grita para esse Shark atacar os Mugiwaras novamente. Nessa mesma cena vemos um novo Vegapunk sendo apresentado e ele se chama Pitágoras, e o seu nome está ligado à palavra sabedoria. Edson acaba tendo uma ideia de invenção e resolve sair para colocar em prática, então Lilith pede para que ele a deixe no comando, porém Edson acaba deixando a autoridade com Pitágoras. Essa parte aqui é muito importante porque ela revela algumas coisas interessantes. Reparem bem que parece que há uma ordem de comando na hora de dar ordem para os Serafins. Tanto é que Vegapunk Lilith pede para o Vegapunk Edson para deixá-la no comando. Mas então qual deles tem autoridade maior sobre os Serafins? Então galera, eu vou tentar explicar aqui, vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar. Imagine um casal com filho. Digamos que o pai vai e coloque o garoto de castigo. A partir daí ele só vai ser liberado de duas formas. Se o próprio pai voltar e liberá-lo daquela situação, ou então se passar tempo suficiente para que a mãe chegue e fale: ó filho, o seu castigo acabou, seu pai não vai fazer mais nada não, tá tranquilo, tá liberado, pode ir brincar, beleza? Então é basicamente a mesma coisa com o Serafim. A partir do momento que Edson deu a ordem para que ele atacasse os Mugiwaras, naquele momento a ordem de comando superior era dele. Por isso Lilith não poderia dar ordem para o Serafim sem que antes ele liberasse daquele comando. Voltando para o episódio, descobrimos que os Serafins têm sangue verde. Além disso, eles também têm a capacidade de aprendizagem muito rápida graças ao seu fator hereditário. Ou seja, ao que tudo indica, eles são mesmo clones. O que pode estar indicando que os Serafins que tínhamos visto antes em Amazon Lily devem ser um clone de Mihawk e o outro de Boa Hancock. Vemos Edson cheio de ideias se acabando de trabalhar e ele sente vontade de comer. Em outro local vemos Atlas lutando com um holograma de dragão na ilha e dizendo que ela já está sem energia. Assim uma nova Vegapunk é apresentada e ela se chama York e o seu nome está ligado à palavra desejo. Edson pede para ela se alimentar no lugar dele para que ele não precise parar de trabalhar. E o interessante aqui é que funciona. Enquanto ela come, os nutrientes passam a ser distribuídos para os outros Vegapunks também. E não é só isso. Podemos ver York ficando gordona de tanto comer, e isso provoca uma dor de barriga nos outros Vegapunks, e o que eles fazem? Eles pedem para York ir ao banheiro no lugar deles, e mais uma vez funciona. Quando ela sai do banheiro, todos estão aliviados, e depois disso, ela volta a dormir, ou seja, a famosa come, caga e dorme. Vemos Vegapunk Shaka entrando em cena novamente, só que dessa vez é para dizer que eles já analisaram bastante a situação e que ele vai dar um fim nessa batalha. Shaka chega ao local onde o Serafim está lutando com os Mugiwaras e ele ativa um dispositivo na bota dos chapéus de palha, no qual ele pode controlá-los. Então ele trava a bota deles no chão. A princípio os Mugiwaras pensam que Shaka fez isso para que o Serafim possa atacar todos eles ao mesmo tempo, mas Shaka dá a ordem para que esse Shark pare de atacar e se retire. E agora você me pergunta, e aquela história do pai e da mãe ali com o filho? Como é que Shaka conseguiu passar por cima da autoridade de Pitágoras, já que ele queria continuar vendo a batalha de S-Shark contra os Mugiwaras?
É basicamente a mesma coisa novamente. Digamos que o pai coloque o filho de castigo e aí a mãe vai e retire do castigo. Se o pai estiver naquele local, naquele ambiente e não fala nada, significa que a ordem pode ser executada. Ou seja, a partir do momento que Shaka deu a ordem para esse Shark parar de atacar os Mugiwaras e Pitágoras não falou nada, significa que a ordem pode ser executada, então não tinha problema nenhum. É basicamente isso. Vemos os Mugiwaras desconfiados de Shaka, mesmo ele tendo os ajudado. Então ele se apresenta como o Dr. Vegapunk. O Sop diz que já tinha visto uma Vegapunk mais cedo e que outra pessoa disse através de um alto-falante que era o Vegapunk também. Frank pergunta quantos eles são afinal, e o Sop responde dizendo que talvez ele seja um Vegapunk também. Essa cena ficou hilária porque Frank fica irritado com o Sop por ele acabar dizendo isso. Shaka pergunta para os Mugiwaras se eles acham que aquela ilha é a Ilha do Futuro, e Frank diz que sim, logo após mencionar todos os aparelhos tecnológicos que ele viu. Contudo, Shaka acaba dizendo que aquela tecnologia é do passado. Vemos um grupo de Luffy ainda dentro do Ferro Velho. Eles encontram um robô gigante. Enquanto isso, Shaka pergunta a Frank se ele acredita que existia um reino avançado que nem Egghead há 900 anos atrás. E no fim do episódio podemos ver Luffy e Chopper se divertindo, subindo no robô gigante, dizendo que querem montar nele. E assim acabou o episódio com esse robô gigante de mais ou menos 900 anos atrás aparecendo e a gente se perguntando, será que ele vai despertar? Será que ele vai fazer alguma coisa agora em Egghead? A única coisa que eu posso adiantar para vocês é, Egghead no mangá tá pegando fogo e vale a pena acompanhar cada episódio, porque senão você acaba perdendo alguns detalhes muito importantes, como por exemplo, essa cena aí de Pitágoras soltando a cabeça do lugar. É algo tão rápido que acontece que muitas vezes nem percebemos, e isso é muito importante mais pra frente. Dito isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.